Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pode se assentar. Graça e paz seja sobre as nossas vidas, amém? Ninguém quer? Graça e paz sobre a nossa vida, amém? Ah, que benção. Pensei que só eu ia querer hoje. Glória a Deus. Você está feliz? Agora eu enxergo todo mundo, eu também estou feliz agora. Bênção demais, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Hoje você vai exercitar aí a tua Bíblia, que hoje a gente está desfalcado, então não vai passar no telão. Ezequiel, capítulo 47. É bom que exercita os irmãos assim, usar a Bíblia. Quem não tem, abre o aplicativo e está tudo certo. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 47. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem, seria assim: qual a qualidade da sua fé? Em que nível de maturidade está a sua fé neste momento, no dia de hoje? Nós temos visto aqui que Deus tem nos ensinado que não basta ter fé. Não é verdade? Quando Jesus se dirige aos seus discípulos, em certo momento da vida deles, ele repreende os seus discípulos, dizendo: homens de pequena fé. Ou seja, ele exorta os seus discípulos que não é suficiente apenas ter fé, mas é necessário que nós amadureçamos na nossa fé e tenhamos uma fé de uma qualidade, com um nível de maturidade maior. Certo? Estamos aqui acompanhando? Então, não basta ter fé. É necessário que a nossa fé amadureça e seja uma fé madura e não uma fé superficial. Então, nesse contexto, a pergunta que eu quero fazer é: hoje, neste exato momento, você sendo sincero com você mesmo, eu sendo sincero comigo mesmo, qual é o nível de maturidade, a qualidade da nossa fé hoje? E é sobre isso que nós vamos falar mais um pouquinho nessa noite, em Ezequiel 47, que diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu mais outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A glória a Deus. Irmãos, deu certo aí, o Luiz fez funcionar, benção. Nós estamos falando de um texto muito rico.
em que o Espírito de Deus, o Senhor, ministrou na vida do profeta Ezequiel, fez o profeta Ezequiel ali vivenciar esse momento de uma maneira totalmente sobrenatural e espiritual. Esse texto tem um teor muito rico no aspecto teológico, porque ele é um texto escatológico, ele fala tanto de Gênesis, do plano original que Deus tinha para as nossas vidas, quando ele criou todas as coisas, onde não havia nenhum empecilho, nenhuma barreira na relação entre Deus e a humanidade e o Senhor, onde o pecado não havia, onde não havia maldade, não havia ganância, não havia ambição, não havia egoísmo, não havia as pessoas querendo prevalecer sobre as outras em função dos seus próprios interesses e das suas carências. Havia ali uma relação harmoniosa entre todos os seres viventes. Ele fala desse plano original de Deus, que pelo pecado nós fomos afastados do Senhor, mas que ele também fala sobre a redenção em Cristo Jesus, e ele se relaciona lá em Apocalipse, quando o Senhor vai fazer nova todas as coisas, quando o Senhor vai restaurar aquilo que é o plano original, lá da criação do Éden nas nossas vidas. Ele fala desse momento. Então eu vou deixar esse teor mais escatológico, que fala sobre o fim dos tempos, com a pastora Rose, que tem mais propriedade no assunto. Eu vou me ater aqui ao ensinamento que Deus pode e quer nos trazer essa noite sobre a nossa fé, sobre a maturidade da nossa fé. Ele fala aqui sobre águas, ele fala que ele estava ali, o Senhor o conduziu, e ele começou a ver no templo um feixe, como é que eu posso dizer? Um feixe de água, certo? Ele começou a ver água correndo. Sabe quando você vê água correndo, você fala assim, de onde está saindo essa água? Então ele começou a ver aquela água correndo, e de repente aquela água correndo, ele fala que esse homem, esse anjo, ele começou a medir. E aí ele começou a perceber que essa água correndo começou a aumentar, expandir de tamanho e de profundidade. No primeiro momento, essa água, quando ele pôs os pés nessa água, as águas davam no tornozelo, perto ali do calcanhar. Era um nível de profundidade. As águas continuaram a abundar. E aí subiu, e aí a profundidade já era maior, as águas estavam batendo no joelho. As águas continuaram a abundar. O nível subiu e as águas já davam na cintura. As águas continuaram a abundar e crescer e se expandir, e o volume já era tanto que ele percebeu que as águas vinham por cima dos ombros, por cima da cabeça, para poder passar ele tinha que ser a nado. As águas já eram mais profundas. E ele fala que nesse momento, esse anjo traz ele de volta e fala, você viu o que aconteceu? Assim será o que o Senhor está para fazer. O Senhor vai fazer nova todas as coisas na nossa vida. Tudo aquilo que Ele determinou sobre as nossas vidas vai acontecer, porque o pecado, o poder do pecado, que é a morte, já não opera em nós por intermédio de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é perfeito para remover de nós todas as nossas impurezas e perdoar todos os nossos pecados e apagar todas as nossas transgressões. E o que Deus quer de nós são essas águas profundas. Águas mais profundas que nós possamos mergulhar no Senhor com toda a intensidade, com toda a entrega do nosso coração, com toda a confiança e com toda a fé. Então, ter uma fé pequena não é o suficiente para fazer a gente mergulhar sobre essas águas. Estamos entendendo isso? Aquela fé que, naquele momento, Jesus olha para os discípulos e fala, homens de pequena fé, vocês não conseguiram andar sobre as águas porque têm pequena fé. Ele reprova os discípulos nesse momento. E durante toda a caminhada ministerial de Jesus, ele foi trabalhando a fé dos discípulos para que a fé deles pudesse amadurecer ao ponto de que eles pudessem crer e pudessem ser essas pessoas que mergulham nas águas do Senhor, que se derramam na presença de Deus, que confiam por completo, sem restrições. Não são aquelas pessoas que decidem confiar, mas ficam com um pezinho aqui atrás de feedback, falando assim, ó, vou me entregar, mas não tanto. Não. Pessoas que, uma fé madura, se entregam por completo, confiam por completo e dependem por completo. Glória a Deus por isso. Eu quero que você imagine o seguinte. Todos aqui já foram a uma praia ou a um rio? Eu, como sou assim, mais urbano, eu fui muito menos num rio. A Laira já tem mais experiência em rio. Eu fui muito pouco. A Bíblia fala que um rio se formou. Mas tanto na praia quanto no rio, vocês foram muito na praia, que vocês moravam lá perto, né?
Então, tanto na praia quanto no rio, a proposta é a mesma. Quando você vai a um rio passar um dia de qualidade lá, um tempo bacana, quando você vai na praia, você fica onde? Você fica ali na parte seca, não é verdade? Você monta ali a barraquinha, se você for uma pessoa esperta, você levou junto consigo o seu frango assado, aquela farofinha esperta, você levou um mantimento, você levou ali uma comidinha, você arma a barraca, você arma ali uma toalha, fica lá em cima, vai conversando, vai socializando, vai tendo um tempo bacana de comunhão com a sua família, com os seus amigos, não é assim? Mas, de repente, o calor vai aumentando. A gente costuma chegar cedo, e aí o calor vai aumentando, não é assim? Quando o calor incomoda, o que a gente faz? A gente vai entrar na água para aliviar o calor, não é esse? Esse é o princípio. E em cima disso eu quero trabalhar de maneira didática, e eu reforço, apenas de modo pedagógico, para a gente aprender essa questão da fé. Não estou desenvolvendo uma teologia em cima do texto, amém? Não estou falando e desenvolvendo uma nova... Não, é só de maneira didática, ilustrativa. Eu vou fazer um comparativo desta forma, para a gente entender melhor como que a gente pode amadurecer nessa fé. O primeiro nível que ele fala são as águas que estão pegando nos tornozelos, perto do calcanhar. Sabe quando a pessoa... O calor está incomodando, mas ela não tem aquela confiança de entrar na água? Sou eu diante do rio. Se tiver um rio, eu acho maravilhoso. Nossa, olha, eu pego na água fresquinha, aquela água refrescante. Aí a Lara fala, entra. Da última vez ela falou, entra. Eu falo, não, eu prefiro ficar aqui onde eu estou, mais seguro. Eu não vou me aventurar, não. Então é aquela pessoa que coloca só os pés na água e molha só aquele primeiro nível, água que bate no tornozelo. Eu vou chamar isso daqui daquela fé do iniciante, ou a fé de curioso. Aquela pessoa que está tendo o primeiro contato. Aquela pessoa que está tendo o primeiro contato com a presença de Deus. Aquela pessoa que está tendo o primeiro contato com a palavra de Deus. O primeiro contato com uma oração na sua vida. O primeiro contato com a leitura da Bíblia. Às vezes até o primeiro contato no culto, na igreja, seja presencial, seja online. É aquele primeiro momento, meio desconhecido, a pessoa coloca o primeiro pé. É um nível inicial de fé, onde a gente crê, mas muito ainda no princípio. Estamos entendendo isso? Ele diz que as pessoas que não retrocedem, mas que falam, não, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar me entregando, eu vou continuar confiando, eu quero depender desse Deus, eu quero aprender mais dele, com toda essa intensidade do ser, eles vão mais profundo. Aí as águas batem aonde? Nos joelhos. Esse segundo nível, onde as águas estão batendo nos joelhos, eu chamo de fé do simpatizante. É aquele que não está nem na parte seca, nem na parte molhada, propriamente dito. Ele só avançou um pouquinho. É aquela pessoa que acha legal, que acha interessante, que lê a Bíblia, ouve falar da Bíblia e acha interessante, só que ele acha só algumas partes da Bíblia interessante. Não, eu gosto disso daqui. Não, mas a Bíblia também fala sobre isso, Jesus ensina sobre isso. Não, mas aí já me exige um compromisso a mais. Eu não tô querendo um compromisso nesse nível. Não, mas o Senhor quer ensinar, quer ministrar na sua vida sobre isso, isso, isso. Não, mas isso já me exige sair da minha zona de conforto. Já me exige abandonar algumas coisas que eu tenho no meu coração e eu não quero abandonar. Eu não estou disposto a abandonar certas coisas que estão no meu coração para que seja o meu coração ocupado 100% pelo Espírito Santo de Deus. Estamos entendendo isso daqui? É aquela pessoa que se envolve, mas não quer compromisso. Já viu uma relação assim? Que às vezes a pessoa quer se envolver com a gente, seja amorosamente, vínculo de amizade, mas não quer se comprometer com a nossa vida. Não é assim? É as águas que batem nos joelhos. Eu simpatizo com o Evangelho, eu simpatizo com a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, mas só com aquilo que me convém. É um nível de fé ainda muito pequeno. E aí ele fala que se a pessoa continua se entregando ao Senhor e fala, não, eu vou abrir meu coração, eu quero abrir meu coração para o Senhor, quero me entregar, quero confiar, a Bíblia diz que tem um terceiro nível, a água que bate na cintura. E eu chamo isso, de novo, modo pedagógico. Posso, pastor, continuar nessa linha?
de modo pedagógico, simplesmente ilustrativo. Eu chamo de fé do necessitado, ou até mesmo a fé do desesperado. O que é isso, Bruno? Esse nível de fé são aquelas pessoas que não frequentam muito a igreja, pastor Michel. São pessoas que não comparecem muito, seja presencial, seja online. Eles não têm compromisso, não precisa frequentar a igreja. São crentes, acreditam em Jesus, oram, leem a Bíblia, têm a Bíblia em casa. São ali, Cristo Jesus, confiam, já entregaram suas vidas, muitas vezes já batizaram. Mas eles não comparecem, não assistem um culto, seja presencial, seja online. Primeiro motivo, porque alegam falta de tempo. Por que você não está assistindo um culto? Não, eu não estou com uma falta de tempo, rapaz. O tempo está corrido. Sabe essa expressão? O tempo está corrido? É trabalho, deixa cansado. Chega no domingo, eu tô um caco. Domingo é dia de ir pro rancho. Vou pro rancho, vou aproveitar, vou na piscina, vou assistir um jogo de futebol, né? Que eu não sei que maneira mais de tortura, é o método de tortura mais avançado da humanidade, é você assistir um jogo de futebol, você sofrer 90 minutos por conta de 11 caras correndo atrás de uma bola para um lado e para o outro, e às vezes você sair ainda falando palavras nada agradáveis para televisão. É um modo de tortura avançado, não é verdade? E a pessoa fala, não, domingo é o dia de eu ter um descanso, domingo é o meu dia. A pessoa fala que não tem tempo, muito corrido, domingo fica muito corrido. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quanto por cento do tempo que você gasta assistindo um culto, seja aqui ou seja aí, representa do seu tempo semanal? Você assistir um culto aqui na igreja, presencial ou online, 75 minutos. De todos os minutos da sua semana, representa 0,75% do seu tempo semanal. Isso significa que durante a sua semana você tem 99,25% do seu tempo para trabalhar, para estudar, para descansar, para se divertir, para fazer qualquer outra coisa. Agora, seja sincero comigo. 0,75% do seu tempo semanal você não tem para dedicar a Deus. Não tem para assistir o culto. Não tem para vir à igreja ou ligar a câmera do celular e assistir a transmissão ao vivo do culto. Será que isso daí realmente cola? Será que realmente isso daí é ser honesto com Deus? Tem outro tipo de pessoa também que não frequenta muito a igreja, não assiste um culto. Que outro tipo de pessoa que é? É a pessoa independente, é o crente autônomo que eu chamo. Você fala assim, você não vai na igreja, você não assiste um culto? Não, não preciso, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja sobre duas pernas, eu sou a igreja ambulante. A Bíblia diz assim, vós sois o templo do Espírito, não é? Vós, no plural. Ele substitui o vós do plural por você no singular e ele sai falando que ele não precisa ir na igreja. A despeito do que a Bíblia prega, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falando que nós precisamos congregar. Por quê? Porque é bom para nós. É bom para nós exercer a comunhão e é nessa comunhão que Deus ordena a sua bênção, seja aqui no presencial, seja aí no online, nós somos alcançados pela bênção de Deus. Mas tem pessoas que dizem, eu não preciso ir na igreja. Por quê? Porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não está na Bíblia, mas a pessoa diz que é. E aí, o que acontece? Nesse nível de fé que a água bate na cintura, que eu chamo de fé do necessitado ou a fé do desesperado, assim como a pessoa que está lá na beira do rio ou na praia, o calor começa a ter mais intensidade, começa a incomodar, o que a pessoa faz? A pessoa vai aliviar o calor. Então a pessoa vai lá, entra no rio ou entra no mar, e aí ele costuma entrar até a cintura só para dar uma aliviada, joga uma água aqui, né? E aí já sai, porque já aliviou o calor, não é assim? Da mesma forma, essas pessoas, quando o calor chega, quando o dia mal bate na porta do coração, porque todos nós passamos por dias bons e por dias maus, faz parte da vida. Por isso que Jesus disse, não fiquem aflitos, porque eu estou com vocês, mesmo no dia da aflição, está tudo certo, eu estou com vocês. Tem dia bons e tem dia maus. E quando o calor chega, ou seja, quando o dia mal chega na nossa vida, às vezes no casamento, às vezes nas finanças, a gente passa por uns períodos meio turbulento, atrapalhado, às vezes na família, às vezes na saúde,
De repente a gente se depara com um dia mau, de repente o calor incomoda, de repente a gente fica incomodado. Assim como a pessoa que está lá na beira do rio, que o calor incomoda e ele quer entrar para se refrescar, o que a pessoa faz nesse momento? O dia mau incomodou. Ele vai procurar a Deus por intermédio de uma igreja, vai assistir um culto presencial online para poder procurar um alívio momentâneo para a vida dele. Aí, nesse momento, ele arruma tempo, a pessoa arruma tempo. Coincidentemente, nesse momento, surge um espaço na agenda dessa pessoa. Olha que bênção. Não é verdade? Não tinha tempo, meu irmão. Mas nesse momento, de uma maneira assim, sobrenatural, ele arruma um tempo, ele fala, agora eu posso. E aí é bonito de ver. Porque nesse momento a pessoa ergue a mão para adorar a Deus, sabe? Parece que é crente mesmo, coisa bonita, gente, ver. Aí entrega, ajoelha, e ora, e se entrega. Quanto tempo dura isso daí? 2, 3 semanas. A pessoa alivia o calor do corpo, a pessoa passa pelo dia mal, e aí depois o que a pessoa faz? Some. Ou você não vai na igreja? Rapaz, você acredita que eu voltei a não ter tempo? Você acredita que eu voltei a ficar assim, o tempo está difícil de novo? 0,75% do nosso tempo semanal que a gente gasta assistindo um culto, dedicando ao Senhor. É muito pouco, meus irmãos. Mas tem nível mais profundo, existem águas mais profundas. Tem aquelas pessoas que não se contentam em ter uma vida que busca a Deus só quando lhe interessa. Não, tem pessoas que querem ter um compromisso com o Senhor, que querem viver uma vida de intensidade com o Espírito de Deus, que querem viver uma vida que se entregam 100% na presença de Deus, que é regida e direcionada pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, 100% do seu tempo. Existe um nível mais profundo de fé daqueles que se entregam, que confiam, que dependem do Senhor e que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus 24 horas do seu dia. São essas águas mais profundas que o profeta foi levado a experimentar. Águas mais profundas que chegam a cobrir os ombros, cobrir a cabeça, e ele mergulhou nessas águas. São águas profundas onde você não tem o controle da sua própria vida, porque você aprende que o controle é uma ilusão, porque você aprende que o controle está nas mãos de Deus, e você confia 100% nos planos que Deus tem preparado para a sua vida. Glória a Deus por isso. Você entende que Deus tem planos preparados para a sua vida, e você decide viver os planos dele para você e não mais os seus próprios planos. Você decide viver os planos de Deus e não mais se frustrar com os planos que a gente faz e não consegue alcançar. São águas mais profundas. Eu chamo isso da fé daquele que tem gratidão. A fé daquele que tem um coração grato ao Senhor. A fé daquela pessoa que não procura a Deus por conta de uma necessidade apenas ou por conta de uma carência. Não é aquela pessoa que procura a Deus pelo que ele pode fazer na vida dela, mas é aquela pessoa que procura a Deus porque conhece quem Deus é e não apenas pelo que Deus faz. É uma pessoa que não procura a Deus por interesses, mas é uma pessoa que procura a Deus porque conhece a natureza de Deus, e porque conhece a natureza de Deus, confia nele, se entrega a ele, depende dele, e sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. Aquele que tem um coração grato por tudo que Deus já fez na sua vida, sabe que Deus está cuidando de todos os detalhes que ainda tem para fazer também. Sabe que Deus não vai nos deixar abandonados à nossa própria sorte. Aquele que tem um coração grato, que se entrega nessas águas mais profundas de uma fé madura, uma fé que confia, uma fé que acredita, tanto no dia bom quanto no dia mau, é aquela pessoa que é amparada pelo Espírito Santo de Deus em todos os momentos. Quando os olhos humanos não sabem como que vai vir os resultados e as coisas que nós precisamos, os olhos da fé dessa pessoa que está mergulhado nas águas do Espírito, os olhos da fé dizem, pode ficar tranquilo que o Senhor está provendo todas as coisas. Na hora certa, no tempo certo, o Senhor vem com a mão dele poderosa e nos ampara. Na hora certa, no momento certo, o Senhor vem com providência e nos guarda. Porque onde tem propósito de Deus, tem providência do Senhor na sua igreja. Glória a Deus por isso. Aquele que tem um coração grato é aquele que entendeu que dependendo do Senhor, todas as coisas serão providas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por isso. Sabe o que é o mais lindo disso tudo?
é que quem decide o nível de água é você, sou eu. Quem decide se você vai ficar com água aqui no tornozelo, água no joelho, água na cintura, ou se você vai se derramar na presença de Deus e entregar sua vida por completo e mergulhar em águas mais profundas, somos nós, meu irmão. E a pergunta que fica é, como que você chegou aqui essa noite? Como que você ligou a câmera do celular para assistir o culto essa noite? Será que a gente iniciou essa noite com águas nos tornozelos, com águas nos joelhos, com água na cintura? Não interessa. O que interessa é como que você vai terminar essa noite e começar essa semana. Se você está disposto a fazer um compromisso com o Senhor de mergulhar em águas mais profundas com Ele. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé, ter uma palavra de oração com a tua vida. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse momento para colocar a tua vida na presença de Deus. Aproveite esse momento para falar, Pai, eu estou aqui na tua presença. Eu estou aqui, Pai, na tua presença. Eu estou aqui com o meu coração. O Senhor conhece o teu coração. Não há motivo para você esconder nada de Deus, porque Deus já conhece tudo que está no teu coração, tudo que você está passando, o Senhor já conhece. Então não há motivo para você esconder. Então apresente para Deus, fala, Deus, eu estou passando por essa situação. Tem uma área da minha vida aqui que eu estou passando uma dificuldade. Estou passando por dúvidas. Estou passando por algumas resistências. Eu estou resistente a mergulhar em águas mais profundas. Eu estou resistente a abandonar minha zona de conforto. Eu estou resistente a abandonar tudo que eu sei até hoje para me entregar por completo ao Senhor. Senhor, eu cheguei aqui, eu estou aqui nessa noite, eu reconheço que as águas ainda estão batendo aqui nos joelhos, ou nos tornozelos, ou aqui na cintura, mas Pai, eu quero nessa noite ainda experimentar águas mais profundas com o Senhor. Senhor, eu quero entregar o meu coração por completo. Eu quero depender por completo. Eu quero confiar por completo, sem resistências, sem deixar meu pé para trás. Eu quero me derramar por completo na tua presença, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E tudo que o Senhor já planejou e decretou sobre as nossas vidas vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir até o fim, até a volta de Cristo. Então continua, Pai, nos abençoando, continua nos aperfeiçoando, continua trabalhando os nossos corações, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas resistências, mas nos ajuda, Espírito de Deus, nos ajuda no dia a dia, sermos a igreja de Cristo que mergulha em águas mais profundas, que confia no Senhor, que depende do Senhor e que recebe a providência do Senhor dia após dia nas nossas vidas. É a nossa oração. E que tudo aquilo que atrapalha os nossos caminhos, tudo aquilo que atrapalha as nossas emoções, tudo aquilo que atrapalha os nossos pensamentos, seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo, e que a igreja de Cristo Jesus obtenha vitória naquele que é perfeito, que é o nosso Cristo, o Jesus, o Filho de Deus. Se você acredita nisso, você pode dizer amém, você pode glorificar a Deus por meio das suas palmas, glória a Deus por isso, bênção, aleluia. Quero convidar